quem segurou o meu casamento foi ela. O ser jornalista já olhado como uma figura meio ligada ao mundo marginal. As redações de jornal mudaram de característica. O Ney Braga é muito mais político. Há muito tempo não tenho onde morar. Se é chuva, ele assumia com a Academia de Letras junto comigo. Todo mundo tem a sua cruz. A minha é a cruz Machado. Eu estou vivendo uma experiência imprópria, pelo meu gosto, que é a quarentena. Desde o início da questão, eu me isolei em casa, coisa que não é a minha rotina, né? Pelo contrário, eu convivo muito, né? E fiquei por essa imposição. Inclusive, como tenho só um trabalho, que é uma coluna no jornal Folha de Londrina, então é aquela hora, uma horazinha, 1h30, que eu escrevo aquela coluna que eu passo a viver a normalidade que eu estou abandonando por imposição. Bom, não está morrendo, está se modificando, né? É uma coisa curiosa. O jornal, mesmo na tradição, no império gutenbergiano, nós víamos os meios que o jornal usava para expandir-se. Hoje, assim, o sistema eletrônico acoplado acabou aquele monopólio, né? Mas eu me lembro que uma das coisas que os jornais faziam era fazer um tipo de um painel na porta do jornal e com as coisas assim para chocar o público. O Diário da Tarde era o zero e vezeiro nisso. Ele deixava, por exemplo, para denunciar batismo no leite da cidade, punha uma garrafa, aquele tempo era garrafa, não existia ainda, né, o empacotamento com plástico, e justamente ali os barrigudinhos, aquele peixinho que tem nas valetas, nadando dentro da garrafa. Ou uma coisa mais chocante, um dedo humano numa linguiça, e botava lá o dedo humano na linguiça. Outra forma de expansão do jornalismo era mais lírica, né? Era o jornaleiro, o pequeno jornaleiro gritando na rua as manchetes. Às vezes apenas enunciando a edição. Diário, segunda. Era a segunda edição do diário. Então, quer dizer, é uma coisa que mostra a diferença brutal de matéria de avanço tecnológico. Por exemplo, o Diário do Paraná, que foi o primeiro órgão associado aqui e que precedeu o Canal 6, que era também associado, ele quando tinha o acontecimento, tinha uma sirene, tocava a sirene, assim, ia todo, a parte do público, né? Ia ver o que era. E aí, nos papel jornal, o pessoal dava notícia ali, né? Essa já era uma forma, um sentido técnico, né? Que irritava os concorrentes, né? Era, por exemplo, o Chateaubriand era o inimigo da cafeicultura no Paraná, né? E quando tinha geada, que era uma tragédia, né? Suicídio, falências, né? E o jornal dava isso e anunciava na sirene, os caras olhavam aquilo como uma coisa sombria, né? Inimiga dos interesses do Paraná. E aí se ajustavam a direita e a esquerda nesses debates, né, da redação sobre, principalmente, noticiário internacional, e havia aquele calor, né, dentro do jornal. E essa troca, esse intercâmbio
perspectiva que cada uma pessoa tinha sobre uma determinada informação. Isso era uma característica humana interessante que, naturalmente, hoje as redações de jornal mudaram de característica, né? Cadê aquele oba-oba, aquela anarquia, o cara fumando? Por exemplo, no Diário do Paraná, o pessoal da bebida chegou a produzir conhaque dentro da fundição do jornal. Fazia a fundição dos tipos do jornal e fazia uma cachaça. Um conhaque especial que vinha com chumbo. Imagine, altamente tóxico. Né? Mas eu me lembro claramente disso. Né? Como tinha também uma coisa curiosa, é que o Diário do Paraná foi um pequeno avanço em relação ao padrão do jornal. Mas foi menos na parte de equipamento do que na parte relativa à montagem, ao funcionamento do jornal. Por exemplo, não tinha diagramador. O Diário do Paraná trouxe 2 diagramadores que foram do La Prensa, que foi fechado por um dos golpes militares na Argentina. Era Benjamin Steiner, era um argentino judeu, e Oscar Meliante, imagina, o cara Meliante, era um uruguaio. Né? Mas era uma fascinação. Você ficava vendo o jornal brotar, o cara trabalhando naquela área dele, o sujeito, para nós, era um alien. Né? Vinha ali e fazia, cortava as figuras, traçava todo o processo o layout do jornal. Né? Então era um avanço em relação ao jornalismo. Outra coisa que foi um avanço foi uma certa exigência, não muito, mas algum rigor relativo ao líder, sublíder, né? Que era meio abandonado. Os jornais da época eram dominados por quase uma concepção literária, né? E aí não havia essa cautela, né, do texto. Né? Então houve também foi mais ou menos. Eu não acho que toda a redação tenha se integrado nisso, né? Porque a força, né, da literatura era muito grande. Eu acho que o segredo é a mulher, né? O segredo é a mulher, a companheira, né? Que, por exemplo, até pouco tempo, agora ela está muito doente, né? Está imobilizada em casa. Estou padecendo mais isso, né? Embora estando na quarentena, estou perto dela. Mas a nossa vida, né? Ia à noite, ia nas boates de Curitiba, e um lugar barra pesada, inclusive, ia, né? Aqui na rua Cruz Machado, né? Que até tinha uma frase sobre a Cruz Machado: todo mundo tem a sua cruz, a minha é a Cruz Machado. E tinha um boate Galos, e eu ia lá com ela, dançar e tal. Entendeu? Uma pessoa... Alguns amigos, eles vinham, por exemplo, ela tomar bebida alcoólica comigo, né? Eu, se tivesse uma mulher que tomasse bebida alcoólica, eu não abandonava nunca. Não tem nada a ver, né? Mas é um sinal de companheirismo também. Queria dar um detalhe desse, por que a mulher. Por exemplo, quem segurou o meu casamento foi ela. Porque o meu comportamento de jornalista era aquilo de, por exemplo, ficar na rua discutindo filosofia, existencialismo, marxismo, né? Ficava, e ela com criança já em casa chegava
chegava de madrugada. Não tinha, de minha parte, negócio de ir nas boates, a disputa pelas amantes argentinas, que era uma corrida dos jornalistas da cidade, né? Então, houve uma resistência dela, que talvez, na perspectiva feminista, fosse olhada como um erro, né? Então, até uma filha crítica em relação a esse comportamento. E um dia eu disse, mas não é bem assim. Ela não é tão passiva, né? E aí eu citei um caso, um dia que eu saí de um restaurante ali no Juvevi e fomos a pé para casa. No meio do caminho, estoura uma discussão. Ela vira para mim e pá! Me dá uma canelada, me acerta na canela. Eu disse, eu vou deixar isso aqui ficar, eu vou deixar esse ferimento e a degradação. Pã, dele outro. Então, quer dizer, também não era tão passiva, né? Mas na questão essencial foi, né, em relação aos filhos, né? Que eu ficava até tarde. O jornal era um absurdo. O jornal não chegava no interior. Como é que vai chegar um jornal no interior se você fecha a redação às 5 horas? Ou fecha às 4? Hoje os seus jornais fecham 9 horas da noite, né? No máximo, né? E fazem um baita esforço para tentar superar essa limitação de tempo, né? Mas na época era isso. Você queria o prazer de você pegar o jornal. Era uma alienação total, né? No sentido de que aquilo era uma coisa lúdica, sabe? Era uma coisa que fazia parte da atmosfera boêmia. Era o ser jornalista já olhado como uma figura meio ligada ao mundo marginal, né? Tanto os moços como as mocinhas da redação, né? E esse negócio de madrugar, ir para casa e depois chegar na hora da pauta e tal, está lá no jornal pronto, aguardando. Nós estamos vivendo um momento muito ruim. Nós não tivemos jamais um governo com características tão fortemente autoritárias e com um público fiel. Não é a maioria, mas isso não importa. O que importa é a maneira como eles digladiam. Eles são a milícia digital do governo, né? E o governo trabalha com isso, né? Então é uma coisa completamente inimaginável nas outras situações que nós vivemos. Nós vivemos um ambiente de espadachim, de lutador de esgrima, né, de sabre, com alguma elegância. Hoje não, hoje você sente na atmosfera um clima de opressão, né? A coisa pode acontecer a qualquer momento. E com extrema dificuldade. Vimos aí agora a eleição da presidência da Câmara e do Senado, nós vimos o governo participar abertamente, né? Que também não é novidade, mas antes havia mais cuidado, mais cautela, mais elegância, como falei, né? E não de uma maneira afrontosa como houve, né? E aí corremos o risco. Se não houver uma mobilização da sociedade, né? E nós estamos vendo que os partidos da chamada esquerda estão se bateram nas eleições agora e não mostram densidade para tentar uma frente anti-Bolsonaro em 2022. Um baita de um risco e que é repetitivo na tradição brasileira.
cidadão se reeleger, né? Começou com Fernando Henrique e virou moda, né? Foi com Lula, foi com a Dilma e certamente, né, vai ser com o Bolsonaro, com todas essa inconveniência. Esquerda. Os dois se completam, né? Um num mundo de proa e outro no mundo mais embaixo. A Joinville, toda a vida. Tem talento, né? Talento inegável, é claro que é promovido. Inclusive, os próprios judeus fazem um grande esforço em promovê-lo. E ele foi beneficiário também dele, ele foi um executivo modelar em plena crise de quadros ditado pelos anos de chumbo. Aí é uma questão complicada, né? O Bento é um pensador, é um sociólogo, é um pouco contemplativo. O Ney Braga é muito mais político, muito mais determinado. É claro que você não pode comparar intelectualmente o Ney com o Bento, né? O Bento era um cara sofisticado, mas não dá para comparar o comando político de um Ney Braga que sabe o que quer, que sabe comandar, que é respeitado pelos que lidera, né? E tem essa capacidade de, eleito com minoria parlamentar, fez a maior reforma da vida no Paraná. Claro que com a ajuda de várias pessoas, né? Tivemos aí o Alex Beltrão, que foi o cara que planejou o Paraná, né? E que criaram aí o BADEP, antes Codepar, Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Então foi uma transformação do Paraná com minoria. E começou com uma alteração tributária. No imposto da época, imposto de vendas e consignações, um percentual era para o Fundo de Desenvolvimento. Primeiro, para a atividade pública e, num segundo estágio, também para o investimento particular. São duas pessoas parecidas. Só que o Petralha é um cara do mundo moderno. O Evangelino, ele é um mundo romântico. Você dá um cheque para o dia tal, né? Dá um cheque antecipado e fica negociando. Trouxe jogadores como Hermes, Orlando, que jogou na seleção brasileira, vários deles, grandes jogadores do Santos montavam os times do Curitiba dos anos 70, que eram um dos maiores times do Brasil. Mas o oposto dele, mais por birra de torcida, mas o Mário, com todo o seu autoritarismo, né, sua prepotência, né, ele está dando ao Atlético os melhores momentos do Atlético, ainda que brigue com a torcida. É realmente o cara do conflito. Ônibus. Tinha que ter uma coisa chamada jornalado, jornarádio. Claro que era mais jornal, né? Mas o rádio é uma coisa fascinante, né? Porque você vê com toda essa mudança que houve na tecnologia, o rádio continua insubstituível na informação imediata. Você, para deslocar uma equipe de televisão, antes então tinha que levar o carro, um caminhão, com todos os equipamentos, a suíte, para funcionar, né? E
Então tem essa diferença de tempo, né? E é claro que ele deveria melhor acoplar-se à tecnologia, com o uso sistemático também da internet, né? A internet como um complemento, né? A Gazeta do Povo fazia um carnaval aqui por causa do resultado do vestibular. Fazia edição, imagine o custo daquilo, aquele jornal circulando no meio dos estudantes. Você hoje dá na internet, todo mundo vê. E o rádio pode ter esse apoio. Quanta coisa a televisão transfere para a rede social, em matéria de informação, debates, a continuidade da programação comum. Eu acho que aí é possível tentar descobrir uma forma de evitar a dicotomia, acertar uma aproximação entre uma coisa e outra. Claro que a precisão é um alento, é uma vacina contra fake news, mas o outro lado, o estilo feito com talento, com habilidade, é sempre uma força marcante. As duas, né? Acho que são inseparáveis. Mais samba, né? Mas aqui em Curitiba tinha um bloco do Coxa, que era o Não Agite, que alguns inventivos botaram elementos do jazz dentro da escola de samba. Aliás, tem uma música brasileira, chegou o samba, minha gente, lá da terra do Tio Sam, com novidade. E ele trouxe uma coisa que é maluca para mexer com a cidade. O bugue-ugue, 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 a nova dança que balança, dança, a nova dança que faz parte da política, da boa vizinhança. O Brasil, por exemplo, é a mesma coisa, né? É uma tragédia, mas o que aparece, o que aparenta, o que é formal, é uma comédia. Aí chegava 15 para as 7, o Cunha Pereira ligava, o que tem aí? Tem isso. Tem um erro médico. O quê? Erro médico? Porra, e se o médico fosse seu irmão? O irmão dele é médico. Eu disse, doutor, e se a paciente fosse nossa mãe? Eu respondia assim, os caras, ele absorvia. E foi até por isso que eu entrei na academia junto com ele, né? Não quis fazer hostilidade nele, ele pediu, fez questão de ele assumir a Academia de Letras junto comigo. Essa de texto aí, a pior foi da Folha de Londrina. O Amor Macarini editou um artigo meu. Um artigo assinado, o cara editou o artigo. Porque era sobre o Paulo Pimentel e eu dava um cravo na ferradura. Aí ele deixou só o lado azedo contra o Paulo. Aí eu pergunto, por que você não colocou como editorial do jornal? Assumindo uma vez essa posição.